Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje teremos continuidade ao assunto modernismo na arte brasileira. Lembrando que na última aula nós vimos um pouco sobre quando surgiu esse modernismo, né, que foi quando Anita Malfatti e também Sagal fizeram as primeiras exposições muito voltadas às vanguardas europeias, certo? E agora veremos um pouco sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 que aconteceu aqui no Brasil, certo? E também, né, sobre suas consequências. Então, a Semana da Arte Moderna, ou a Semana de 22, como também é conhecida, ela foi resultado de diversas movimentações no campo artístico e literário da época, certo? E nesse contexto vamos destacar proposições literárias de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti de Opixia, aliadas, né, às exposições de Lazar Segal e Anita Malfatti, que vimos na aula anterior. E as críticas, né, severas recebidas por Malfatti teve início a uma movimentação de renovação estética nos campos da literatura, música, artes visuais e arquitetura, com o objetivo de expor novas possibilidades de concepções estéticas que criassem um contraponto com o conservadorismo artístico dominante naquela época. Então, lembrando que essas artes aí, elas também seriam financiadas, né, por algumas pessoas que naquela época também eram chamadas de mecenas, né? E o mecenas Paulo Prado, né, foi uma figura muito importante na estruturação e efetivação da Semana de 22. Em sua casa, reuniram-se artistas e intelectuais como Oswaldo de Andrade, Menotti de Opixia e de Cavalcante, entre outros que conceberam o formato da Semana de Arte Moderna, inspirado na Semana de Arte Moderna que aconteceu na França, certo? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre essa Semana de Arte Moderna, né, que foi um marco de rompimento com o academicismo e o conservadorismo estético predominante nas artes visuais, na música e na literatura desde o século XIX. Não existiu, né, nesse caso, uma proposição estética única que apontasse para uma criação artística conjunta, certo? E a essência do evento foi o rompimento com o passado, com a mera importação de padrões artísticos europeus, como nós vimos anteriormente. Tinha como objetivo a criação de novas formas de expressão que conjugassem as raízes culturais brasileiras e as novas proposições estéticas estrangeiras, ligadas, consequentemente, aos movimentos de vanguardas que vimos anteriormente. Então, A Escrava, né, que não é Isaura, palestra proferida por Mário de Andrade na programação da semana, abordou a necessidade de se romper com as estruturas estéticas do passado, buscar a essência da cultura brasileira e estabelecer um diálogo com as proposições vanguardistas internacionais. Esse foi o principal movimento estruturado na semana de 22 e influenciou as reflexões e pesquisas estéticas de vários artistas após o evento. Aqui fala um pouquinho mais sobre Mário de Andrade, que foi poeta, romancista, crítico de arte e literatura, musicólogo e pesquisador do folclore brasileiro. Dedicou-se, né, à pesquisa e a promover a formação da identidade nacional, tornando-se um dos principais teóricos e escritores do modernismo brasileiro, certo? Então, aqui também fala um pouquinho mais sobre essa Semana da Arte Moderna que aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. E a mostra, né, reuniu cerca de 1.000 obras e sessões de música e literatura. Participaram da Semana de Arte Moderna nomes como Alberto Martins Ribeiro, Anita Malfatti, Antônio Moya, Antônio Paim de Cavalcante, entre outros. Entre eles, destacam-se, né, de Cavalcante, Anita Malfatti, Vitor Brechet, Heitor Vilas-Lobos e Oswaldo de Andrade.
De Cavalcante, ele foi pintor, chargista, desenhista e escritor. Foi um dos principais idealizadores e organizadores da Semana de 22. E ele desenvolveu um trabalho que conciliou as proposições de vanguardas com temáticas nacionais, e as mulheres brasileiras foram fontes de inspiração para o artista conhecido por sua série de pinturas com o tema, como vocês podem verificar aqui, certo? Nessa imagem. Cinco moças de Guaratinguetá, né, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo. A gente pode perceber que, embora apresente trajes diferentes, o tema e a composição desta obra, né, são um atributo à obra de Picasso, né, das Virgens de Avignon, tá bom? Então perceba, né, como as formas arredondadas das mulheres se acentuam diante das formas geometrizadas da arquitetura, que delimitam o espaço do quadro. Então note, né, a variação dos tons de pele das mulheres e nas cores e estilos de suas roupas, como eu já falei anteriormente. Os artistas modernistas buscavam retratar o imaginário popular brasileiro, certo, gente? Então, outro, né, artista muito importante, né, foi Anita Malfatti, pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira. Ela foi um referencial no modernismo no Brasil. Influenciou a ruptura com os padrões estéticos acadêmicos e sua exposição, em 1917, impulsionou a realização da Semana de Arte Moderna, e suas obras apresentam características inovadoras para o período no Brasil, pois prevaleceu o uso de cores vivas e sem a correspondência com a realidade, evidenciação da expressão facial, deformações e valorização da expressividade. Então note, né, que essas obras elas vão ter muito a ver com as vanguardas, com as características das vanguardas europeias, certo, gente? Outro, né, foi Victor Brecherer, né, escultor modernista responsável por 12 obras expostas na Semana de 22. Ele estudou na Itália e na França, onde entrou em contato com a obra de Constantin, que se tornou uma referência para o artista. E com isso, né, ele criou obras com grandes dimensões em síntese formal. Era admirador de Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Pichia. Aqui tem uma das esculturas, certo, desse autor, e podemos observar, né, a síntese das formas do cavalo e das figuras humanas. Outro artista, né, muito importante foi Heitor Villa-Lobos, né, músico, compositor e maestro. Ele participou na Semana de 22, apresentando várias obras, entre elas três danças africanas, fiandeira e historietas, sobre temas, ou melhor, sobre poemas de Ronald de Carvalho. As peças, né, apresentadas ainda se caracterizavam como pós-românticas e não tinham os aspectos modernistas já presentes, por exemplo, em sua obra A Floresta do Amazonas, composta após a Semana de Arte Moderna. Villa-Lobos utiliza elementos sonoros do folclore e da tradição popular com elementos eruditos e contemporâneos, certo? Outro artista foi Oswaldo de Andrade, que também foi escritor e um dos principais nomes do modernismo brasileiro. Então, em 1912, ele viajou pela Europa e conheceu o Manifesto Futurista do poeta italiano Marinetti, né, que influenciou profundamente sua produção literária. Seu livro Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico, de 1928, são referências importantíssimas no estudo sobre o modernismo na literatura. Lembrando, pessoal, que essa palavra aí, antropofágico, né, embora esteja relacionada a um ritual no qual o ser humano, né, acaba comendo partes, né, do corpo humano, na arte significa a ação de incorporar, deglutir, né, referências diversas como arte popular e erudita, certo? Manifestações expressivas estrangeiras e nacionais. Então, a Semana de 22 se estabeleceu como marco na história da arte brasileira, um evento fundamental para o estudo
e a pesquisa sobre o modernismo no Brasil. E foi a partir dela, né, que outros artistas se aproximaram das proposições de ruptura e de valorização da cultura nacional aliadas aos movimentos de vanguarda europeus. E entre os nomes que surgiram logo após a Semana de 22, destaca-se a artista Tarsília do Amaral, certo? E apesar de ela não ter participado do evento, a obra de Tarsília é uma das principais referências do modernismo nas artes visuais do Brasil. A artista, né, estudou na Europa e foi bastante influenciada pela obra do cubista Fernand Léger. Certo? Aqui fala um pouquinho mais sobre Tarsília, que mergulhou na pesquisa sobre a cultura brasileira e sofreu influências vanguardistas e de recordações de infância, transformando objetos reais em seres imaginários. E as cores fortes e as formas sintéticas estão presentes nas obras de sua fase antropofágica. Aqui fala, né, também, né, conclui dizendo que o modernismo também está presente nas pinturas de Cândido Portinari, na arquitetura de Oscar Niemeyer e nos versos de Carlos Drummond de Andrade. Aqui tem uma representação, né, de uma das principais obras de Tarsília do Amaral, e a gente pode observar que nela existem elementos e cores, né, da paisagem nacional, principalmente do semiárido, que se misturam a figuras imaginárias da autora. Certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau.